Muita gente comentando nas nossas redes sociais e todo mundo indignado com essa notícia que acaba de chegar, foi publicado no portal paranaibamais.com.br, de um homem, um pai, não vou tirar pai, vamos colocar, um jovem de 25 anos, que foi preso em flagrante tentando vender a filha, uma criança de apenas 2 aninhos em um bar aqui da cidade de Uberlândia. Lembrando que ele foi preso em flagrante. Esse homem estava oferecendo essa criança por R$ 65 para comprar drogas. Clientes que estavam lá dentro deste estabelecimento, pessoas que estavam ali, resolveram, claro, perceberam e chamaram a polícia. A polícia foi informada que esse homem estava querendo vender essa criança em troca de drogas. Ele alegou que precisava usar crack e chegou a insinuar a um dos clientes do bar que poderia explorar a filha sexualmente pelo valor ofertado. Sobre esse assunto, eu tenho atualizações. Deixa eu chamar Lucas de Carvalho, por favor. Lucas de Carvalho é o nosso novo repórter da TV Paranaíba e ele chega com atualizações. Lucas, bem-vindo aqui ao Balanço. Boa tarde, Rafael. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Balanço. O jornalismo é assim, né? O Lucas está estreando aqui na nossa programação, de olho em tudo que está acontecendo e com uma bomba, né? Que é esse fato que deixou todo mundo realmente indignado, revoltado em relação a este fato. Agora, Lucas, ele traz uma atualização porque há pouco ele foi até o Conselho Tutelar. Porque eu acho que está todo mundo, neste primeiro momento, indignado, claro, em relação à atitude desse jovem, desse pai, entre aspas, mas ao mesmo tempo preocupados em relação a essa criança. O que acontece a partir desse momento com essa criança de 2 anos, com esse cidadão que acabou preso? Bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, Rafael. Realmente é um caso muito triste, né? É ruim a gente vir falar esse tipo de notícia aqui. Mas o que acontece, como você já bem explicou, esse pai chegou a esse bar que fica aqui na região central de Uberlândia e ofereceu essa criança por míseros R$ 65. Ele chegou, inclusive, a fazer gestos que insinuavam que os clientes, né, essas pessoas que tivessem interesse em comprar essa criança, poderiam explorá-la sexualmente. Essas testemunhas relataram, pelas informações que recebemos, que esse pai chegou a humilhar essa criança antes. Ele pegava alimentos para dar a essa criança, jogava no chão, pisava, sujava o alimento, passava no pé, chegou a pegar um pirulito, pisou em cima do pirulito e depois dava para essa criança para mostrar o quão sujeita de manipulação era essa criança. Então, essa criança foi humilhada, essa criança foi vendida e essas testemunhas chamaram a polícia militar, que prontamente foi até esse bar. A princípio, essa primeira abordagem feita pela polícia militar, esse homem não reagiu tanto. Ele foi mais passivo, não chegou a atacar os militares, até o momento que eles pegaram as algemas, né, foram mostrar que ele seria preso de fato. Esse homem retirou do bolso uma faca de cerca de 17 centímetros de lâmina e começou a ameaçar os policiais. Ele foi contido, os policiais conseguiram prender esse homem. E esse surto, ele estava sob efeito de droga, sob efeito de álcool. A polícia relata que via os olhos vermelhos, esse andar mais cambaleante, a fala mais desconexa, né, como eles gostam de tratar. E esse homem, então, no carro ainda, sob influência desses produtos, batia as algemas do carro, gritava, oferecia-lhe bastante resistência, realmente. Agora, ô Lucas, mesmo com toda essa alteração que a polícia verificou, uma pessoa querer vender a própria filha, pelo amor de Deus. Não entra na minha cabeça. Uma pessoa querer vender a própria filha, não tem lógica. Agora, uma coisa importante que você falou, até para a gente contextualizar e explicar para o telespectador que está em casa. Ele chegou a conseguir comercializar essa criança? Ele chegou a vender realmente essa criança por R$ 65? Isso consta? Isso foi informado? Olha, Rafael, pelas informações que a gente conseguiu obter, nossa equipe conseguiu receber até o momento, não há informações de que alguém chegou de fato a encostar nessa criança. Isso não foi informado, até porque as próprias testemunhas, as pessoas que viram isso acontecer no bar, foram justamente as pessoas que acionaram a polícia. Então, a única coisa que eu posso te dizer é que eu realmente torço bastante para que essa criança não tenha sido violada por ninguém, não tenha sido molestada e tenha que passar essa situação péssima que ela passou com o pai, acho que já é suficiente. Agora, né? Então, falando especificamente da criança, e o Conselho Tutelar, o que acontece agora? O que você acompanhou e apurou? Olha, eu conversei com o conselheiro tutelar, que explicou pra gente, inclusive, por ser do Conselho Tutelar, ele não podia passar mais informações sobre o caso, isso está tudo sob sigilo, né, de Estado, é uma criança. Mas o que ele explicou pra gente, de uma forma um pouco mais genérica, é que essa criança agora, ela vai ser passada para um lugar mais ameno, não vai sair desse lugar violento de onde ela está. Então, a gente conversou com o conselheiro, ele vai explicar um pouquinho melhor isso pra gente. Vamos acompanhar.
Olha, infelizmente nós podemos enquadrar esse quadro em casos generalizados que estão acontecendo em maior número e que envolve usuários de droga, muitas vezes responsáveis por crianças e adolescentes que, sob o efeito da droga, acabam praticando algum tipo de violência. Existem vários órgãos que vão acompanhar para poder garantir os direitos dessa criança. O Conselho Tutelar, ele visa garantir o direito da criança. Então, por exemplo, a primeira situação diante de um quadro de violência é retirar a criança do ambiente violento. E essa proteção pode ser com a família extensa, pode ser com um parente ou até mesmo uma pessoa de confiança que esteja ali, que possa de alguma forma resguardar essa criança para evitar que o processo de violência se alongue. A prioridade, né, que a lei fala é sempre estar a convivência familiar. Então o Conselho Tutelar busca esse familiar ou até mesmo alguém de confiança indicado pela família que possa estar naquele momento como um guardião temporário, não é guarda, mas que possa estar ali dando um abrigo para retirar do local da violência. Então, identificada essa pessoa então ela vai ficar com a criança, mas todo o processo, né, de verificação de uma guarda, de uma realidade mais concreta e num espaço maior de tempo vai ser verificada. Daniel Negrão conversando com a gente, conselheiro tutelar. Claro que muitas e muitas informações não são repassadas em respeito ao sigilo da investigação, e nós estamos falando do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que precisa, claro, a partir de agora, ser extremamente respeitado para proteger essa criança. Agora, o próprio conselheiro, ele não se surpreendeu em relação a este fato, né? A ser chamado em relação a um caso tão absurdo como esse, Lucas? Rafael, o que eu posso relatar a vocês é que a cena que nós nos deparamos quando chegamos a um conselho era de um clima até diferente, esquisito. Via-se que havia algo errado ali no ar, sabe? As pessoas realmente um pouco mais para baixo. É um caso que surpreende mesmo. O próprio conselheiro, ele disse que é algo que não vemos sempre, todo dia, mas uma informação que ele nos trouxe e que também é preocupante é de que cada dia mais está sendo comum casos de violência contra crianças, principalmente dessa idade, que são muito vulneráveis, não oferecem muita resistência e não entendem muito bem o que está acontecendo. Então, o Daniel, o conselheiro, explicou para a gente que é uma preocupação do Conselho Tutelar que esses casos vêm crescendo muito. Vamos ver o que ele falou sobre isso. Infelizmente, nós estamos detectando o aumento de abusos em geral, inclusive na linha sexual, de agressão física, psicológica, com crianças muito pequenas. Isso é algo que nos tem chamado a atenção. O importante para nós agora, da rede de proteção, é saber que a criança está protegida, ela está em local seguro, ela está com pessoas de confiança, no caso desse, né, a genitora, e com essa tranquilidade agora, os órgãos, né, que visam acompanhar vão ter uma maior tranquilidade também para poder fazer esse acompanhamento de uma melhor qualidade. Bom, Daniel deixando claro que agora essa criança está com a genitora, né? Claro que o Conselho Tutelar vai acompanhar de perto essa história, mas a nossa equipe chegou a tentar entrar em contato com essa mãe, porque imagine também para ela imaginar que o pai dessa criança praticou esse tipo de crime. Chegamos a tentar esse contato com a mãe. Os dois são muito novos, né? Tanto o pai, o autor desse crime absurdo, quanto a mãe são muito novos. Ambos são separados, já tiveram um relacionamento, não tem mais, já são separados. E essa mãe, infelizmente, e entendo perfeitamente, ela não quis conversar muito, contar muito sobre o caso, porque é um momento muito difícil para ela e para a filha. Então, ela não quis revelar muito a situação e ainda é um pouco difícil para ela falar sobre. Então, preferimos também não insistir, né? Respeitar claro o espaço dessa mãe e torço para que essa família fique bem, melhore ao pouco tempo, né? Porque é uma ferida que precisa cicatrizar com o tempo. Né? E um trauma para todo mundo, né? Um trauma para todo mundo. E imaginar, ele trouxe o Lucas de Carvalho, nosso repórter, ele trouxe aqui detalhes em relação à investigação e as testemunhas que contaram o que aconteceu naquele bar, que a questão não foi só simplesmente apresentar a filha à venda, mas essa filha já vinha sendo maltratada. Isso já estava acontecendo. É inadmissível, revoltante imaginar isso. Lembrando que você acompanha todos os detalhes lá no paranaibamais.com.br, tendo atualizações também em tempo real no paranaibamais.com.br, e ao longo da nossa programação a gente vai estar trazendo todos os detalhes. Lucas, Rafael, obrigado. Muito obrigado. Que coisa absurda, né? Meu Deus. Obrigado. Lucas de Carvalho, nosso repórter, que integra o Grupo Paranaíba, já trazendo os detalhes em relação a toda essa investigação que é feita a partir de agora. Mas eu quero conversar com você sobre esse fato. Você que está do outro lado.
eu quero que você compreenda. Um cidadão desse não pode ser chamado de pai, meu amigo. Mesmo ele, claramente de acordo com a autoridade policial, estando embriagado ou drogado, é inadmissível imaginar que esse cidadão esteja querendo vender a própria filha. Uma criancinha de 2 anos indefesa que não tem nem noção do que está acontecendo. Que precisa de amor, que precisa de carinho, que precisa de cuidado, que precisa de educação, que precisa de pais responsáveis para ensiná-la o que é a vida, ensiná-la sobre as regras, sobre o que pode e o que não pode. E ela que está naquele momento de infância pura mesmo, aprendendo a lidar com as cores, com as palavras, com as pessoas, imaginar que o pai fez isso. Claro que ela não consegue compreender, mas imagina. E a pergunta que eu repasso para você é: o problema em relação ao vício nas drogas é um problema da sociedade, é um problema social. Mas você acha que uma pessoa que é viciada, ela não tem consciência do que está fazendo? Nenhuma. Nenhuma. E mais, qual a pena para um homem que quer vender a própria filha e insinua a possibilidade de até abusarem dela por R$65? O que fazer com um cidadão desse? Tem coisas que eu nem posso falar aqui. Eu, como pai, eu mais uma vez repito, se confirmando essa história, um homem como esse não merece esse título. Aliás, ele não merece nem ser chamado de homem.